Muito bom dia a todos e todas. Caros companheiros e companheiras, amigos e amigas, gostaria de começar por saudar todos os presentes. Gostaria também de realçar a forma como a presença de todos transforma este fórum num espaço de diversidade, reencontro e partilha. Sejam todos muito bem-vindos. Todos juntos, aqui e agora, contribuímos para construir um futuro melhor. O PEV é uma força política de esquerda imprescindível para fazer avançar a sociedade em torno de mais justiça ambiental e social. O vasto património de propostas e lutas do PEV colocam-nos na vanguarda das soluções ecologistas. Mas desde a última vez que nos reunimos aqui em convenção, colocaram-se diversos desafios. Recuemos ao final da legislatura anterior, que decorreu entre 2015 e 2019, em que o PEV, no Parlamento, contribuiu para condicionar o governo do PS e para que se invertessem muitas das medidas e diretrizes emanadas pela Troika e as consequências sociais dramáticas da política do anterior governo do PSD-CDS. Durante esse período, e apesar de o PS se ter constituído muitas vezes como um travão a mais avanços sociais e ambientais, o PEV defendeu intransigentemente um conjunto de causas que considerava essenciais para o desenvolvimento do país. Falamos da necessidade de estancar a expansão das monoculturas de eucalipto, de mais investimento nos transportes públicos, no reforço da ferrovia, no alargamento do passo social, no investimento na escola pública e no reforço dos seus profissionais, na diminuição do número de alunos por turma, na diminuição do valor das propinas, no investimento no Serviço Nacional de Saúde, na atribuição de médico de família a todos os utentes, na expansão das salas de educação pré-escolar, no reforço dos meios humanos para a conservação da natureza e da biodiversidade, no reforço de medidas na área do bem-estar animal, entre tantos outros. Mas a continuidade com os compromissos de Bruxelas traçaram novamente as opções políticas do governo PS e as intenções e os investimentos, os maus investimentos na área do ambiente. E apesar de se terem feito avanços em certas áreas, com a forte intervenção dos verdes, persistiram situações ambientais muito preocupantes, das quais se destacam a expansão alarmante do olival intensivo em todo o Alentejo, com os enormes impactos que daí advêm para a água, para os solos e para a saúde pública. É também evidente que outras opções políticas na área ambiental, seguidas pelo governo PS, estão claramente em contraciclo com os compromissos nacionais assumidos em matéria de adaptação e mitigação das alterações climáticas. O PEV contestou desde o início propostas como a pesquisa e exploração de lítio em áreas protegidas ou a construção do novo aeroporto do Montijo. Propusemos a revisão da escolha do local para o Aeroporto Internacional de Lisboa com uma avaliação ambiental estratégica séria, para que se respeitassem as reservas naturais, as espécies e a biodiversidade. Propusemos analisar e tornar transparente o concurso da prospecção e exploração de lítio e minerais associados, com uma avaliação ambiental estratégica que deverá incluir todos os locais. O PEV marcou a agenda parlamentar e nacional com estas matérias de grande relevância para o país, propondo a realização de debates temáticos e exigindo respostas. Mas estamos de novo no país real e é possível continuar a observar as consequências das mudanças climáticas. Existem marcas no território, com períodos de seca e incêndios. Ou seja, enquanto que as políticas de fundo e as medidas necessárias não avançam verdadeiramente. Mais uma vez, os verdes tornaram claro que era urgente agir e definir medidas transversais para a mudança.
mudança, é necessário mudança e são necessárias medidas. O PEV continuará na vanguarda das soluções ecologistas e todos nós aqui somos parte dessas respostas. As alterações climáticas, definindo a mobilidade como uma componente fundamental e exigindo um forte investimento no plano ferroviário, a promoção da biodiversidade e o combate à seca e outras consequências do aquecimento global, a luta para travar as monoculturas de eucalipto, mais meios humanos e técnicos para a conservação da natureza. Se as políticas não mudam, temos que continuar a exigir a sua mudança. A revitalização e desenvolvimento do interior do país, criando as condições para a fixação de tecido produtivo e população. A relocalização da produção e do consumo, de redução da pegada ecológica e o reforço das produções e economias locais. Mas também o plástico, a redução dos plásticos na sociedade, nomeadamente dos descartáveis e de embalagens, entre outras. A dinâmica criada pelos coletivos regionais do PEV e a permanente inserção no terreno e a auscultação das populações permitiram tratar temas cruciais para a agenda política do desenvolvimento. Realizaram-se atividades de rua de norte a sul do país, isto ainda antes do confinamento. Realizaram-se conversas ecologistas sobre muitos destes temas, mas também sobre a indústria extrativa e os impactos no território, o acesso à mobilidade, o não ao planeta de plástico, o direito à igualdade, a liberdade para a diferença LGBTI, as alterações climáticas, a agricultura biológica, a floresta ou os desafios da escola pública. Mas também mais recentemente e online, sobre a lei do clima ou a modernização e a requalificação da linha do Douro e dos seus ramais, entre tantas outras. Os Verdes promoveram também a campanha Transformar o Descartável em Reutilizável, que chegou a várias localidades do país e a muitas praias costeiras e fluviais. Esta ação visava alertar as populações para a necessidade de redução, reutilização e reciclagem de plástico, pelo seu impacto para as espécies fluviais e marinhas e para o ser humano ao passar através da cadeia alimentar. De norte a sul do país e das regiões autónomas, chegaram denúncias. Alertou-se e questionou-se sobre o aumento do preço da água nos municípios onde a água se encontra privatizada, o fomento do arvoredo urbano, o cumprimento das metas estabelecidas para o tratamento e a reciclagem dos resíduos de equipamentos eletrónicos, a aceleração da implementação da Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável 2020-2030, o prolongamento da central nuclear de Almaraz até 2018, entre tantos outros temas. Questionaram-se também atentados ambientais, como as obras de asfaltagem de estrada na Fonte da Telha, em zona do Nar, o depósito de 120 mil toneladas de resíduos junto ao estuário do Sado, a deposição de amianto no aterro de resíduos não perigosos da Zambuja, ou os impactos da subestação elétrica de Runa. A degradação e contaminação das águas no Rio Douro, o asfaltamento da Estrada das Ginjas na área de Lauricilva da Madeira, o Parque Zoológico da Povoação e a sua situação atual nos Açores. Tantas e tantas outras questões, estas são alguns exemplos. Mas continuamos no país real, confrontados com as discussões dos orçamentos do Estado e os desafios sociais e económicos da pandemia. O debate e a votação do Orçamento do Estado para 2021 realizou-se numa altura difícil para o país e para a vida dos portugueses. Tornou claro os desinvestimentos a que os governos do PS, PSD e CDS sujeitaram o Serviço Nacional de Saúde e, chegados a esta situação inesperada, ficaram muito claras as dificuldades, as necessidades e a sua degradação, revelando também o esforço diário e a dedicação dos seus profissionais. Esta realidade deu razão aos Verdes, na necessidade de mais investimento no Serviço Nacional de Saúde, mais profissionais, o reforço dos cuidados de saúde primários
e o reforço dos cuidados intensivos. Os verdes continuaram atentos e interventivos sobre setores fundamentais para dar resposta às necessidades das pessoas. Para os verdes, era determinante que este último orçamento do Estado não promovesse recuos relativamente ao que se tinha conseguido nos últimos anos. Mas, por outro lado, era também essencial que se respondesse às necessidades de um reforço substancial em áreas fundamentais, como os serviços públicos, a saúde, a educação, a cultura, a justiça e na canalização de meios para garantir a sobrevivência das micro e pequenas empresas e também a melhoria da vida das pessoas. À crise sanitária que estamos ainda a viver, provocada pela Covid-19, vieram juntar-se os problemas sociais e ambientais do país, aumentando o sentimento de incerteza face ao futuro. É neste cenário que os Verdes realizam a sua 15ª Convenção. Momento-chave para debater, propor e participar na construção da estratégia programática do PEV para os próximos anos e para aprofundar as respostas verdes necessárias face à emergência ecologista. Todos juntos, aqui e agora, continuamos a construir esse legado. Os desafios que se colocam para o futuro exigem a continuação da intervenção responsável e coerente que caracteriza o PEV e que caracterizou o seu posicionamento proativo no contexto da evolução da pandemia. Os Verdes tiveram uma intervenção constante face às diversas questões que lhes foram fazendo chegar os cidadãos e apresentaram um conjunto de propostas. Citemos a gratuidade da linha do Serviço Nacional de Saúde 24, as medidas para os lares, para as pessoas com deficiência, medidas para a saúde mental, reforço dos transportes públicos, apoios aos pais com filhos nas creches e no ensino básico, aos estudantes do ensino superior, proibição de despedimento de trabalhadores com contratos precários e em período experimental, apoios aos trabalhadores independentes e aos sócios gerentes, aos agricultores e aos pescadores, apoios aos desempregados, reforço, redução e deposição adequada dos resíduos descartáveis derivados da pandemia, suspensão das consultas públicas, entre muitas outras propostas. Se numa primeira fase a intervenção do confinamento, a intervenção dos Verdes se centrou em propostas de resposta imediata à pandemia, já numa segunda fase as propostas incidiram sobre os impactos da Covid-19 na vida das pessoas e na economia. Referimos a reposição de horários e reaberturas dos centros de saúde, a retoma da atividade assistencial, a reposição de transportes, apoio às vítimas de violência doméstica e aos idosos, em particular aos que vivem isolados, de apoios aos sócios gerentes, aos empresários em nome individual, de apoio às pequenas e médias empresas, nomeadamente as que ficaram excluídas do programa Apoiar, na regulamentação do teletrabalho, na retoma da atividade desportiva, no apoio ao associativismo popular, entre muitas outras propostas. Defendemos um Estado interventivo e determinado nos investimentos necessários e que não colocasse a meta do déficit à frente das medidas de apoio e respostas necessárias às dificuldades sentidas pelos cidadãos no seu dia-a-dia. Esta panorâmica global da atividade do PEV, aqui traçada, não pretende nem pretenderá ser exaustiva, mas antes constituir um elemento para o debate e a reflexão que se fará a seguir. Este património da ação assume-se numa constante dinamização dos coletivos regionais dos Verdes e da sua interação com os meios locais. O melhor reconhecimento do valor desta intervenção, muito sustentada na realidade, é a procura do PEV por parte dos cidadãos, das populações e dos movimentos. Embora tivéssemos diminuído as ações de rua devido às restrições associadas à pandemia,
intensificaram-se a realização de webinars ou videoconferência. Mas continuamos em tempo de emergência ecologista. A realidade atual coloca por terra muitas das conquistas que tínhamos por garantidas e representa, em muitos aspectos, retrocessos civilizacionais e sociais que invocam novos desafios e novas respostas face à emergência ecologista. A luta em defesa da sustentabilidade é a luta entre os que defendem modos de produção sustentáveis e os que exploram os recursos até à sua finitude, para assegurar a apropriação de riqueza, sem se importarem com as consequências para o ambiente e para a preservação dos ecossistemas. Os atentados aos direitos sociais e ambientais impelem-nos a continuar a lutar e a defender a necessidade de gerarmos desenvolvimento com sustentabilidade. A exploração laboral, nomeadamente a que se tornou recentemente mais mediática na zona do litoral alentejano e a que envolve exploração de trabalhadores migrantes, é disto um claro exemplo. Por outro lado, sobre o lema do investimento verde e das oportunidades de negócio alternativas e sustentáveis, como o elétrico, planeia-se mais exploração intensiva dos recursos naturais e minerais na terra e no mar. A agudização dos conflitos militares e as intervenções bélicas no norte da África e Médio Oriente, as crises dos refugiados e os dramas da travessia do Mediterrâneo, os ataques terroristas e a proliferação de grupos radicais, muitos deles com ligações e fontes de financiamento pouco claras, e os crescentes conflitos pelo acesso aos recursos naturais contribuem para o crescente sentimento de insegurança. A paz na Palestina e no Médio Oriente só será possível com a concretização dos direitos nacionais do povo palestiniano. A luta pela sustentabilidade, pela autodeterminação e independência dos povos e a opção clara pela paz e soberania é também uma marca de intervenção do PEV. Sobre o lema Emergência Ecologista, Respostas Verdes, é tempo de revisitarmos o nosso papel de vanguarda na luta por uma sociedade mais justa, inclusiva e ecologicamente sustentável. Celebremos e renovemos este património de lutas, todos juntos, aqui e agora. Viva a 15ª Convenção do PEV! Obrigada a todos.